Olá, meu nome é Estela e hoje contarei a vocês a história de uma história. Começarei então. A primeira parte, que chamarei de primeira história, é a seguinte. Rodrigo S.M. é um escritor que certo dia, enquanto vagava pelas ruas de sua cidade, o Rio de Janeiro, cruzou olhares com uma jovem nordestina que carregava em seu rosto uma expressão de desespero. Logo, esse olhar perdido da moça despertou nele um turbilhão de sentimentos. A agonia dela o deixou agoniado, e essa agonia não passava. Não aguentando mais, Rodrigo criou uma personagem inspirada na moça nordestina e na inquietação que ela despertou nele. Deste modo, criada na tentativa de Rodrigo de se libertar da agonia e da culpa que sentia por viver uma boa vida, enquanto tantos outros têm tão pouco, representando a miséria, nasce a personagem Macabea. E agora sim, estamos prontos para entrar na história dentro da história. O livro escrito por Rodrigo começa assim. Alagoense, órfã desde os 2 anos de idade e vivendo lado a lado com a miséria, Macabea começa sua breve história. A menina sempre viveu com pouco, quase nada para falar a verdade, e não conhecia um mundo onde se tinha mais do que ela possuía. Não tinha estudo, nem conhecimento. Era como se o mundo dela coubesse na palma de sua mão. Tudo o que ela conhecia estava ali. Ignorante sem escolha, inocente e criada pela tia religiosa e cheia de superstições, Macabea vivia seguindo ordens. Nem ao menos sua única paixão, comer sua sobremesa favorita, goiabada com queijo, ela podia fazer. Coitada, levava cascudos na cabeça. A menina viveu uma infância solitária, sem amigos, sem animais de estimação, sem amor, sem nada. Mais tarde, ela e a tia mudaram para a cidade grande. Anos se passaram e Macabea cresceu. Com 19 anos, ela entra em um curso de datilografia e conseguiu seu primeiro emprego, onde ganhava menos que um salário mínimo. Sua vida fora do trabalho era sempre a mesma coisa. Às vezes, ela ouvia um pouco de música para preencher a solidão. Às vezes, quando recebia seu salário, ia ao cinema ver um filme. Às vezes, ela sonhava em ser artista de cinema. Às vezes, ela queria ser como Marilyn Monroe. Queria ser uma estrela. Ou às vezes, ela somente pegava jornais, os recortava e fazia colagens. A liberdade chegou com a morte de sua tia. Agora, ela poderia viver sob suas regras, mas junto com isso, a solidão cresceu, órfã e sozinha. Depois da morte de sua tia, a moça se muda para uma pequena casa que dividiu com mais 4 moças, as 4 balconistas de loja. Todas, por sinal, se chamavam Maria. Macabea era muito magra. Suas refeições se baseavam em um cachorro-quente gelado, diário e Coca-Cola. Ela adorava Coca-Cola. Outra coisa sobre Macabea é que ela cheirava mal, raramente tomava banho e passava noites em claro com fome. No emprego, tudo ia de mal a pior. A moça tentava, mas a sua falta de estudo atrapalhava. Certo dia, seu chefe, Raimundo, cansado dos seus erros de ortografia e dos papéis engordurados, disse a ela que estava demitida. Mas para seu espanto, Macabea simplesmente se desculpou e, surpreso, ele deixou que ela continuasse no emprego. Um dia, inclusive, Macabea pela primeira vez fez algo que queria. Decidiu que queria ter um dia normal, uma folga. Disse ao seu chefe que teria que tirar um dente e aproveitou o dia. Dançou loucamente sozinha em seu quarto, tomou café dissolvido e até mesmo se deu ao luxo de ficar entediada. Macabea também passeou em uma praça da cidade, onde nesse mesmo dia conheceu Olímpico de Jesus, seu primeiro e único namorado. Olímpico também era do Nordeste, onde mataram um homem e então fugiu para o Rio de Janeiro. Homem mau caráter e ambicioso, trabalhava em uma metalúrgica.
mas almejava em ser deputado. O passeio do casal era sempre ir em lugares públicos e gratuitos, como ficar andando pela praça e conversando. Olímpico era extremamente rude com a pobre Macabea, pois se irritava com as perguntas bobas que ela fazia, mas ela sempre acabava se desculpando. Certo dia, Olímpico decide pagar um cafezinho para a Macabea em um bar. Porém, se fosse mais caro do que planejado, ela teria que pagar a diferença. Ficou encantada com o mimo do namorado e enche o copo de açúcar para aproveitar, ficando enjoada depois. Também foram ao zoológico. Macabea ficou com tanto medo do rinoceronte que até urinou nas calças, tentando disfarçar para não constranger o namorado. Macabea estava em um dia de trabalho quando viu seu chefe e sua amiga Glória recebendo telefonemas, o que fez com que ela se sentisse muito insignificante, pois ninguém ligava para ela. Então teve uma ideia. A moça deu uma ficha telefônica para que Olímpico ligasse para ela. Ele se recusa, dizendo que não estava a fim de ouvir as bobagens dela. Este namorado já não estava dando certo, quando de repente Olímpico rompe com Macabea para ficar com sua amiga, Glória. E ao invés de chorar, que é o normal, a moça riu. Olímpico, é claro, achou que se deu bem, né? Já que as duas mulheres eram completamente diferentes. Glória era loira, oxigenada mais era, cheia de corpo, morava numa casa boa, tinha 3 refeições por dia e era filha de um açougueiro, profissão prestigiada na época. Macabea andava se sentindo muito mal e decidiu ir ao médico. Então, descobriu que tinha tuberculose. Só que ela não tinha noção da gravidade da doença. Achou que só de ir ao médico estava bem e não precisava de medicamento algum. Glória estava com muito peso na consciência por ter roubado o namorado de Macabea e resolveu a convidar para um lanche em sua casa. Macabea, mais uma vez, aproveita a oportunidade rara e come até ultrapassar o seu limite. E claro, passa mal por ter comido demais. Um dia, Macabea decide seguir o conselho de Glória. Foi a cartomante para saber a sua sorte. Lá, encontra Madame Carlota, que contou toda a sua vida como prostituta e cafetina para ela. A Madame finalmente lê as cartas de Macabea. E pela primeira vez, a moça pode vislumbrar uma esperança. As cartas diziam que ela conheceria e se casaria com um estrangeiro rico e cheio de amor para dar. Tudo o que ela queria, né? Em partes, é o que acontece. Ao sair de casa, Macabea, aérea e empolgada com as previsões da cartomante, atravessa a rua sem olhar e é atropelada por uma Mercedes-Benz, cuja é guiada por um homem loiro e luxuoso. Muito ferida, caída e tossindo sangue, Macabea morre testemunhada por inúmeros espectadores que se aglomeram em volta dela, conseguindo com que pelo menos uma vez na vida as pessoas prestem atenção na mesma, mesmo sendo na hora de sua morte. Havia chegado então a hora da estrela.